A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos nós, meus queridos e amados irmãos, seu irmão em Cristo, Fernando Aquino, aqui para mais um vídeo, mais uma lição. Neste vídeo a gente vai trabalhar aí, a princípio, com outra lição da revista editora Central Gospel, a revista Estudo Bíblico. Tá aí, já começando o nosso vídeo, eu quero aproveitar para agradecer a você que tem comentado, tem compartilhado, tem curtido, tem estado conosco aqui nesses momentos tão abençoados. Momentos esses onde nós temos nos dedicado a um estudo genuíno da Palavra de Deus. É um prazer, tá? Uma honra. Tá aí, já de início, nosso contato, caso você deseje ter a nossa presença aí na igreja de vocês, será uma honra, será um prazer imenso, uma satisfação muito grande estar com vocês. Tá? Que Deus nos abençoe ao longo desta aula, em nome de Jesus. Começando aqui, então, Estudo Bíblico, aí a revista que estamos trabalhando, e estamos falando sobre os grandes temas do fim. Logo, estamos tratando aqui de temas escatológicos. E o tema de hoje também não é diferente. Estaremos, a princípio, abordando nesse vídeo aí, abordando aqui nesta lição, aí a lição de número 9, as bodas do Cordeiro. Pensa num tema para lá de importante, interessante, que nós precisamos sim aprender, logo entender e estudar esse tema, tá? Há muito que se falar a respeito desse tema aí, que são as bodas do Cordeiro. E para começar, a gente vai estar percebendo e vendo que o nosso texto bíblico básico está, a princípio, em Apocalipse 19, 7 a 10, que é o texto, inclusive, que cita de uma maneira mais, eu diria, direta e ampla esse assunto. Também nós temos uma referência lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 27, para fechar, ou seja, por último, Lucas, né, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 12, dos versos 35 ao 37. Aí são os nossos textos aí, bíblicos básicos para esta lição. Temos também o nosso texto áureo, que está em Apocalipse 19, 7, e diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A nossa palavra introdutória nos dirá: no final dos tempos, após o tribunal de Cristo, Deus celebrará outra união, como no início. Será o grande casamento, grande em amor, felicidade, alegria, significado, beleza, glória, louvor, reverência, mistério e santidade. Esse matrimônio chama-se as bodas do Cordeiro. Nele, o Senhor Jesus será o noivo e a igreja a noiva. Então, para começar daí, dando início agora de maneira mais ampla e objetiva na lição, a gente vai estar tratando aqui de um assunto que, a meu ver, não é tão simples assim. E a complexidade desse assunto, as bodas do Cordeiro, está no fato de que, embora tenhamos muitas referências ao longo da Bíblia acerca de bodas, ou seja, casamento, quando o assunto são ali as bodas do Cordeiro, a gente tem basicamente a referência mais direta e ampla, a gente já citou isso aqui, Apocalipse 19, versos 7 ao 10, que, diga-se de passagem, não nos traz tantos detalhes assim. O que a gente ouve falar, via de regra, a respeito das bodas do Cordeiro, se a gente parar para fazer uma análise bem específica, acaba sendo mais conjecturas acerca do que serão as bodas do que, na verdade, o que os textos bíblicos nos apresentam. Por isso é que esse assunto é tão complexo, isso torna esse assunto um pouco difícil de se trabalhar e estudar. E já visto o fato que estamos numa EBD, e aí o estudo torna-se um pouco mais restrito, eu diria, já visto o fato de que estamos lidando com material que já vem pronto, previamente pronto. Então a gente precisa ter aí, perdão, esse direcionamento quando o assunto é EBD, para entender esse ponto. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Para começar, a gente tem 3 tópicos nos quais o primeiro tópico dessa lição trabalha o que chamamos de casamento judaico. Ele vai trazer as características desse casamento. O segundo tópico, ele vai trabalhar um pouco mais a respeito do relacionamento do noivo e da noiva, a saber, Cristo e sua igreja, e aí esse é o assunto lá do segundo tópico. E, por fim, nós temos o terceiro tópico que vai trabalhar e abordar diretamente, esse sim, é que trará alguns detalhes do que serão, ou do que será aí as bodas do Cordeiro. Então a gente precisa parar para entender que a complexidade é muito grande quando se trata dos detalhes acerca das bodas do Cordeiro. Eu vou tentar fazer aqui o que eu aconselho você, professor, a fazer também, já visto o fato que estamos numa EBD. Eu já tenho dito isso em vídeos anteriores, embora tratemos a EBD como a maior escola teológica que existe, sim, ela é sim a maior escola teológica, mas a EBD, via de regra, geralmente ela parte inicialmente de uma revista, na qual 13 lições é a média,
e que vêm prontas. E a gente precisa entender que nossos alunos têm também uma revista, que seria a revista de aluno. Nós, via de regra, temos de professor, embora eu já tenho dito aqui que gosto de usar, pelo menos para gravar, a revista de aluno, mas volta e meia eu trago alguma coisa da revista de professor. Não que eu não me utilize desse conteúdo, mas para ler aqui eu gosto de ler a revista de aluno, tá? Mas o ponto é entendermos o seguinte, ainda que a gente tenha muita coisa a se dizer, muita coisa a apresentar, nós, como eu já disse em vídeos anteriores e continuarei repetindo sempre que me lembrar disso aqui, é que ao longo da aula, ou seja, em loco ali, né, como a gente costuma falar, ao vivo e a cores ali na sala de aula, nós teremos a Bíblia, nosso manual de fé, regra e prática, e do outro lado nós teremos, ou junto a ela, nós teremos a revista. E essas são as ferramentas que o aluno utiliza. Há professores que levam para a sua sala, como eu já vi, eu diria, comentários bíblicos, enciclopédias, atlas geográficos, strongs, lexicons, ok, mapas, né? Muita coisa, mas ainda assim, o aluno, via de regra, tem a Bíblia e a revista, repito, e agora mudando, né, a revista e a Bíblia. E aí nós temos que ficar atentos quanto a isso, tá? Seguir um cronograma. Não dá para acrescentar tanta coisa assim na lição e muito menos tirar da lição. O professor tem que estar atento a esses detalhes. É o que eu vou tentar fazer aqui dentro disso. Vamos lá. Depois disso, a gente já pode começar a perceber alguns pontos e trabalhar logo esses tópicos aqui. Então, o primeiro tópico está aí, ó, características do casamento judaico. O que eu diria inicialmente para você, professor, relacionado a isso aí? Vamos lá. Vamos entender um pouco mais sobre essas tais características e aplicá-las dentro da lição. Tá? A primeira coisa que eu diria, logo que eu pensaria aqui, é o seguinte. Eu coloquei isso aqui para que eu possa parar e refletir junto a vocês, que conosco estão aqui estudando. Onde está o foco da lição? No casamento judaico ou nas bodas do Cordeiro? Se nós pararmos para olhar a maneira como a editora, eu diria, preparar esse material, né, essa lição, dividiu aí, é interessante, porque, repetindo o que eu já disse anteriormente, 3 tópicos, dos quais o primeiro tópico inteiro trabalha casamento judaico, o segundo já começa a trabalhar a questão da intimidade no relacionamento entre Cristo e a igreja, logo o noivo e a noiva, aplicando aí um paralelismo, mas também a gente para perceber que os detalhes das bodas só vêm, os detalhes desse acontecimento, a saber, as bodas do Cordeiro, só se dão lá no terceiro tópico. E nós sabemos que, via de regra, o primeiro tópico é geralmente o tópico que define a lição. A lição, embora tenha 3, 4, 2 tópicos, não importa a quantidade de tópicos que uma lição de EBD venha a ter, mas geralmente o primeiro tópico é quem nos norteia. Nós passamos a perceber que o primeiro tópico tem que ser o decisivo, porque é o primeiro tópico, por isso, professor, você deve dar uma ênfase no primeiro tópico. É claro, dependendo da lição que você vai estar ministrando aí, mas entendemos que esse primeiro tópico vai nos nortear, vai nos dirigir ao longo da lição. Porém, se nós analisarmos o primeiro tópico, ele trabalha muito mais a visão do casamento judaico em si do que a questão das bodas do Cordeiro. Nesse caso, o que fazer, professor? Como tentar lecionar a partir disso? Vocês já sabem que eu, infelizmente, ainda não trabalho com edições, eu não tenho a capacidade, eu diria, no sentido de não que eu não tenha aprendido ainda, eu estou aprendendo, estou estudando edição aos poucos tempo que eu tenho, mas o material que eu tenho, tá? A minha estrutura que eu tenho aqui não é ainda para editar, eu não tenho placa de vídeo, eu não tenho um computador rápido, essas coisas aí que precisam para editar, eu não vou tentar para que não piore as coisas. Mas voltando aqui, pelo fato de eu não editar, você talvez possa perceber que eu possa me esquecer alguma coisa aqui, porque eu ligo, eu faço assim, como é que eu faço aqui? Só para, vamos fazer um bastidores aqui, eu aperto aqui o REC, gravando e vou embora, porque saiu, como falei, eu não tenho muitas vezes trabalho de parar para voltar e ficar assistindo as coisas que eu falei, para ver se ficou bom, não ficou, corte, não corte. Como ser humano imperfeito sou, e a gente acaba falando coisas que parece que não soaram tão bem assim. Às vezes eu assisto a aula depois e descubro que eu deveria ter dito algo que eu não disse. Possa ser que isso aconteça aqui, mas para tratar esse problema aparente, nós temos aí a vantagem de que eu sempre deixo o meu contato. Então, se você perceber que eu tratei um assunto, eu iniciei tal assunto e não o concluí, sinta-se à vontade para nos procurar. Escreva aqui embaixo nos comentários, ou envia um zap, um áudio, um zap, e a gente vai atender você. Se você é um homem de Deus, aí um abençoado, eu te atenderei. Se você é uma mulher, a minha esposa é quem vai te atender, porque assim tem que ser, assim eu vejo, assim o é. E
O que eu diria aqui? Vamos lá, para que eu não fale muito, já são 10 minutos e eu preciso ser mais objetivo, creio. Repito, vou ler novamente e já vou entrar com as aplicações. Onde está o foco da lição? No casamento judaico ou nas bodas do Cordeiro? O ponto claro aqui é entender o seguinte: as bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, 7 a 10, 3 versículos que não nos dão aquela exatidão. E se você parar para analisar, a gente fala 7 a 10, mas se você parar para analisar, é quase que 7 ao 9, porque o 10 ele não fala diretamente das bodas. Ele cita mais o fato de João ter meio que querer se prostrar diante do anjo. Então você tem aí o verso 7, 8 e 9 para tratar isso. São 3 versículos de um assunto tão extenso, tão complexo. Então o que acontece? O que nós percebemos é que aí, lendo o material, é perceptível isso, que a melhor maneira encontrada para poder suprir a falta de tantos dados em relação às bodas do Cordeiro é tratando a questão do paralelismo, ou seja, em que sentido, a que as bodas estão atreladas na Bíblia? As bodas do Cordeiro, escatologia, futuro, lá na frente, elas são representadas, eu diria tipificadas, e eu até vou além, simbolizadas por outras bodas, outros casamentos, outras situações similares na Bíblia. E é isso que acontece aqui. Então, está sendo utilizado aqui o primeiro tópico, o casamento judaico, mas para apontar para aquele que será o casamento dos casamentos, a saber, as bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, 7 em diante. Então, o que a gente precisa entender aqui? Corre-se um risco, para você, professor, principalmente você que está lecionando aí, você corre um risco, professor, sim, você corre tal risco de ficar preso no casamento judaico, ficar atrelado ao que é, o que vem a ser o casamento judaico, e com isso se perder na hora de ministrar o assunto que são as bodas do Cordeiro. Então, o que eu aconselharia você, professor, antes mesmo de eu colocar aqui na tela os subtópicos que estão por vir, eu lhe aconselharia a entender uma coisa, para que você não gaste meia hora, 1 hora ou até a lição inteira só tratando de casamento judaico. Leia o conteúdo e marque, foque nas similaridades entre o casamento judaico e as bodas do Cordeiro, ou o casamento, logo, o casamento de Cristo com a igreja. Esse é o detalhe principal. Essa é a maneira que você vai conseguir, a meu ver, eu sou limitado, lógico, muito, não sou nenhum doutor em teologia, tão um mestre, eu diria, mas a gente está tentando aqui ajudar na medida do possível, pelo menos é assim que eu enxergo a maneira de tirar um bom proveito dessa lição, eu diria, é fazendo isso. Ao invés de você estar tentando explicar todos os detalhes do casamento judaico, o pai fazia, noivos, são detalhes que vão tomar tempo. Entenda que, professor, você iniciou sua aula, o relógio está contando, o relógio não para quando você começa a dar aula, ao contrário, se vestar, corre até mais rápido. Então, o conselho de uma pessoa que já está aí há um tempo lecionando, professor de EBD há um tempo, tenho lidado com diversas classes, o conselho que eu lhe dou é: leia esses conteúdos e, se for fazer alguma aplicação, foque naqueles pontos onde há similaridade, ou seja, entre o casamento judaico e o casamento de Cristo com a sua igreja. Eu vou tentar fazer isso na prática, não farei de uma maneira mais específica, porque vai demandar tempo e aí o vídeo vai ficar muito extenso. E aí, mais uma vez, eu ouvirei de pessoas que meus vídeos estão grandes, não dá para assistir porque é muita coisa, não dá para acompanhar. Hoje em dia, ninguém tem esse tempo todo de parar para assistir vídeo grande, coisas que eu tenho ouvido há alguns anos, e às vezes me desanimam e às vezes até quase tiram a minha vontade de continuar gravando. Mas Deus é quem nos orientará, ok? Deus é quem está conosco. Vamos lá, então. Então, faz os detalhes. Foca nisso aqui. Eu coloquei esse slide só para te orientar, para te alertar o fato de que, ao longo dessa lição, a gente não pode perder a ponta da corda, como eu costumo dizer. O que é ponta da corda? Você já entendeu? A gente está falando de casamento judaico? Sim, a gente vai citar o amor, mas o foco da lição não é o casamento judaico. O foco da lição está em relatarmos e tratarmos as bodas do Cordeiro. É uma lição escatológica. Porque quando eu falo de casamento judaico, eu estou olhando para trás. Quando eu falo de bodas do Cordeiro, eu estou olhando para frente. E essa é uma lição onde se olha muito mais à frente, ou seja, pensando em bodas, do que preso, atrelado ao passado, o casamento judaico. Tá? Ok? Embora a gente precise conhecer casamento judaico, que é cultura, entender a linguagem, eu sei da relevância que isso tem, da importância que isso é, o quão importante isso é, mas a gente está com uma lição onde o foco dessa lição são as bodas do Cordeiro. Tá? Eu acho que eu já me fiz entender a partir daqui. Vamos lá então começar a entender esse processo. Então nós temos aqui o primeiro subtópico:
procedimentos do jovem pretendente. A base aqui é casamento judaico. E aí nós temos alguns procedimentos do qual o homem, o jovem, o noivo, aqui relaciona-se ao noivo no casamento judaico, tá? Segundo a tradição hebraica, e aí você vai perceber que eu coloquei a tradição hebraica de uma cor até meio rosada, grande, um destaque. Por quê? Porque outro detalhe que é bom que nós entendamos, professor, a gente às vezes tem uma dificuldade de entender o que é e o que não é realmente tradição judaica ou tradição hebraica. Porque nós, os ocidentais, e eu vou mais especificamente falar do Brasil, nós brasileiros, nós gostamos muito de cultura judaica e outras culturas, outros povos, conhecer outros povos, estudar sobre outros povos é muito bom, a gente acha interessante, principalmente os povos bíblicos, a cultura bíblica. Porém, às vezes acaba acontecendo de algumas pessoas agirem de má fé quando o assunto é isso aí. Por quê? Porque existem livros, contos, pregações, estudos, e com o advento das redes sociais, a internet aí piorou um pouco mais, porque não dá para a gente medir o que é verdade ou não, às vezes, quando o assunto é tradição judaica. Então, há coisas, logo, existem coisas que são atribuídas à cultura judaica que nem os judeus conhecem. E se você assentasse com um judeu, alguém que descende lá do judaísmo, ou se você tiver o privilégio de ir a Israel um dia, eu ainda não fui, mas Deus o sabe, e se eu for, é muito mais para aprender e estudar do que para me batizar de novo no Jordão. Já falei isso aqui, não preciso me batizar novamente. Para que batizar no Jordão? Já sou batizado, um só batismo. Vamos lá então. O processo, claro, é entender o seguinte: entender que existem coisas que são nos apresentadas, não são apresentadas como cultura judaica, que nem os judeus conhecem. Então há pessoas que no afã de venderem livros, materiais, estudos, ganhar uma certa fama, por assim dizer, ou projeção, acabam criando coisas e dizendo que é costume. Por exemplo, deixa eu ser mais específico, o lenço dobrado de Jesus, é verdade? Eu já vou dizer que não. O lenço dobrado ali, o texto diz lenço dobrado, ok, mas se você for recorrer a costume, você não acha esse costume, ok? Olha que coisa interessante. O lenço dobrado na mesa dizia que a pessoa ia voltar para comer, dobrou o lenço, Jesus quer dizer que vai voltar. É muito bonito, mas não existe, não acontece. Fora outras coisas que eu não tenho tempo aqui de falar, estou dando um exemplo só. Tá? Um outro exemplo, acho que clássico também, o Timeu, pai de Bartimeu. Onde está isso? Dizem que é Flávio Josefo, mas eu já li Flávio Josefo e não encontrei esse mesmo Timeu, pai do cego Bartimeu. Então são coisas que as pessoas às vezes pregam, ensinam, dizem ser cultura judaica e não são. Então nós temos que ter esse pequeno cuidado de descobrir, de saber realmente o que é cultura judaica ou não. Então vamos lá, dito depois disso, só para um alerta, só um adendo. E quer saber mais? Meu contato está aí para a gente falar um pouco sobre isso. Então está aqui, segundo a tradição hebraica, e aí nós temos o seguinte: a maior parte das vezes o pai dizia a seu filho com qual moça ele deveria se casar. Então, qual que é a base aqui? Você, professor, aí vai ter o privilégio de fazer o que eu não poderei fazer aqui, que é ler tudo. Eu não vou ler tudo porque o tempo está escasso já, são quase 20 minutos. Mas você, a princípio, lerá tudo. E aí, como eu falei, você percebeu aí que quem está de olho aí na tela, está vendo a tela aí no seu smartphone, computador, TV, onde você estiver assistindo, você percebe que eu destaquei algumas frases. Essas frases destacadas são as frases que nós usamos com similaridade entre o casamento dito judaico e o casamento de Cristo com a igreja. Por exemplo, o pai é quem diz o pai é quem diz o processo do casamento, o pai é quem inicia o processo do casamento. Isso é interessante. Então o pai ia junto ao filho na casa da noiva para dar início aos trâmites do casamento. E esses trâmites aconteciam por um intermédio aqui, por meio de um contrato. Eu destaquei o termo contrato aí, para dizer o quê? Um contrato de casamento. Os judeus chamam de ketubá, e isso realmente faz parte da cultura judaica. O pai é quem dava início junto ao filho, o pai é quem estipulava, por assim dizer, a data, todo o processo. Então, isso acontecia na casa da noiva, havia um contrato chamado ketubá, isso é verídico, é verdadeiro, isso é interessante. Vamos ver mais aqui. E aí, depois de firmado o contrato, o noivo pagava o valor estipulado, ou seja, o dote. Então o dote é bíblico, não só bíblico como cultural. A cultura judaica também nos mostra que havia um dote a ser pago. Isso é interessante. E aí, após o contrato de casamento ser assinado, tanto o pai quanto o noivo voltavam para casa e o noivo já dizia para a noiva, né, dá um discurso a ela: vou preparar lugar. Então isso que é interessante, preparar lugar para você. Logo nós temos uma alusão a João 14. Deixe-me fechar isso aqui. E o noivo lá trabalhando para fazer a casa, a tenda. Quando perguntavam para o noivo quando seria o casamento, ele dizia: só meu pai sabe.
E aí você já tem Jesus dizendo, quanto àquele dia, nem os anjos, nem o Filho, mas só o Pai que está no céu. É claro que isso dá uma pergunta, né, para alguns. Jesus sabe quando virá? Há quem diga que Jesus não sabe quando virá, pautado nesse texto, esquecendo-se de que há muitas coisas em jogo ali que talvez não teria tempo de explicar aqui. Mas se eu disser hoje que Jesus não sabe quando vem, eu estou simples e automaticamente dizendo que Jesus não é Deus. Porque se ele não sabe, logo ele não é onisciente. Então se Jesus não sabe quando vem, isso demonstraria que ele não é Deus. Olha o perigo de se dizer que Jesus não sabe quando vem. Então o ponto claro é isso aqui, gente. Eu acho que para melhorar a situação, eu vou fazer o seguinte, eu vou correr com esses 3 tópicos e aí eu explico eles, subtópicos, desculpa, e explico eles resumidamente no final aqui. Ao término dos 3 subtópicos eu dou uma explicação mais ampla disso aqui, eu acho que é melhor. E aí nós temos o dever da noiva. Então, o primeiro tópico, professor, ou subtópico, desculpa, eu troco as palavras, perdão. Mas o primeiro subtópico, ele trabalhou e aludiu a questão do compromisso do noivo para com a noiva no casamento judaico, ok? O segundo subtópico já traz a ideia dos deveres da noiva, ok? A noiva aguardando um noivo, um período de 1 ano, era o noivado, mais ou menos o máximo, 1 ano. Há culturas aí, há documentos extrabíblicos que mostram que o noivo passaria um processo de 1 ano para construir tal casa e voltar para desposar aí a sua noiva. Então ela, compromissada, representando a igreja, aí, esperando a Cristo, ok? E dava-se então o momento para acontecer o matrimônio. Na tradição, a noiva deveria ter consigo uma lâmpada, ou seja, na ocasião que o noivo viesse, então a noiva deveria ter consigo uma lâmpada. Vai que o noivo vem à noite, um lugar escuro, então ela carregaria essa lâmpada junto com ela, é claro, suas amigas. Algumas tradições dizem que a noiva convidava suas amigas, ok. Só para dizer que o noivo vinha sem aviso prévio, a noiva não sabia o dia nem a hora que o noivo viria. Logo, no que diz respeito aos deveres da noiva, é estar aguardando ao noivo, mantendo sua pureza, mantendo ali o seu amor, seu desejo para com ele, cuidando de tudo que lhe caberia até que o noivo viesse. Tá? Por fim, nós temos aí, é chegada a hora das bodas. E aí, os amigos do noivo eram obrigados a dar um sinal à noiva, ou seja, então a gente vê esse processo dos amigos do noivo avisando. Há quem diga que o melhor amigo do noivo era o padrinho, e ele quem dizia, aí vem o esposo, apontando lá para a parábola, a chegada, o anúncio da chegada. E quando você aplica a vinda de Cristo, você tem lá 1 Tessalonicenses 4, né, 13 diante lá até o 17, dada a voz de comando, mesmo o Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, olha, descerá do céu com voz de arcanjo, alarido, né, trombeta de Deus. Então há um anúncio, aí vem o esposo, que é similar ao casamento judaico. E aí eles se encontravam, ia para uma câmara nupcial, que os judeus chamam de roupá, uma espécie de tenda, né, a roupá, uma tenda onde aconteceria o casamento. Eles sairiam em determinado momento daquela festa para consumar ali a sua união e voltariam para a festa depois, né. Passados 7 dias, os noivos saíam da câmara nupcial e eram anunciados por alguém que estivesse junto à porta. Então os noivos iam para a câmara nupcial, ficavam ali 7 dias. Olha que paralelismo interessante. 7 dias na câmara nupcial, 7 anos aqui na terra, enquanto a igreja que acabou de subir para o casamento, para as bodas, passam 7 anos, contados aqui da terra, porque no céu não se conta 7 anos, o tempo lá é outro. Contados 7 anos aqui na terra, a igreja desce com Cristo, agora já casada, desposada aí de Cristo. E a aparição dos recém-casados na festa era celebrada com uma ceia em homenagem ao casal. Como eu havia anteriormente dito, se você percebeu que eu não li o texto, eu poderia ter lido, mas eu acho que esse é o segredo, tá? E aqui nós vamos para o segundo tópico, mas deixa eu voltar aqui para a gente finalizar o que eu ia finalizar aqui, para ajudar você, professor, você, aluno, a entender. Nós vimos algumas coisas aqui no primeiro tópico. O que nós vimos no primeiro tópico? E deixa eu colocar a tela, né, do segundo tópico, para poder trabalhar o primeiro. No primeiro tópico a gente descobriu o seguinte, casamento judaico. O que eu diria para aplicar aqui? Não é tão simples assim determinar o que é para nós casamento judaico ou não. Haja visto o fato de que as referências que nós temos ao longo da Bíblia são muito variadas e cada ocasião requer e tem um tipo de casamento. Por exemplo, primeiro casamento da Bíblia, Adão e Eva. Deus casou Adão e Eva. É casamento judaico? Nunca. Porque nem povo judeu existia. Quem dirá Abraão, hebreu, nação, algo ali é universal. É muito mais universal, não é um povo ali, uma raça específica. É a raça humana representada em 2 pessoas.
Deus casou Adão e Eva. Então, casamento universal, monogâmico, ok? Esse é o detalhe, bem interessante, tá? Heterogêneo, monogâmico, casamento de maneira universal, plena. Primeiro casamento. E aí nós partimos para outros casamentos ao longo da Bíblia. Esse é o detalhe. Então nós temos, e o bom pegarmos aqui casamento de gente boa, gente de bem na Bíblia Sagrada, que houveram casamentos estranhos também e não convém aqui. Mas nós temos aí outros casamentos bem interessantes, tá? Nos quais a gente vê uma diferença. Por exemplo, um casamento que é muito citado, muito falado, é o casamento de Isaac com Rebeca. Gênesis 24, Abraão envia seu servo Eliezer para que vá buscar uma noiva para seu filho. Abraão faz com que Eliezer lhe prometa que fará isso, com a mão na coxa ele promete. Dádivas, presentes, logo entendemos e chamamos de dote, são selecionados e levados para Eliezer. Só que perceba, nesse casamento aí, Abraão está enviando Eliezer para buscar uma moça que é parente, é da família, por assim dizer, parente do Isaac, parente do noivo. Coisa essa que, abrindo um parênteses e fazendo um adendo, Deus proíbe lá na frente. No tempo de Abraão não havia ainda a lei, Deus não havia entregue a lei. Depois que Deus entrega a lei, lá no Sinai, Êxodo 19, o povo está reunido, Êxodo 20, a lei é entregue. A partir dali nós temos vários textos, e Levíticos 18 mostra que esse casamento, essa união entre parentes, ela passa a não ser mais aceita. Olha a diferença, então não dá para a gente enumerar e entender. Cada casamento tem o seu contexto. Então, o casamento de Isaac com a Rebeca. Por conseguinte, quando Rebeca vem, nós não vemos mais Abraão ou ninguém casando ambos. E há pessoas que não entendem isso. A Rebeca, quando chega, ela já entra na tenda, eles vão para dentro da tenda e já estão, como é que é isso? Já estão casados. Entendemos que quando Abraão envia o Eliezer, ele está dando a bênção. Abraão está casando ali, meu filho. Ou seja, ele está casando o filho dele ali. Quando diz está casando, não estou dizendo que Abraão está se casando. Abraão está casando seu filho ali. No momento em que Eliezer põe a mão sobre a coxa de Abraão, faz a promessa, envia os presentes e vai. A ida de Eliezer é o que? Já é o sinal de que Abraão está abençoando o casamento. Quando Eliezer encontra a moça, a saber, Rebeca, e seu pai a libera para casar, se não me falha a memória, é Betuel, se eu não estiver enganado o nome do pai, mas ainda que eu erre, não estou com a Bíblia aberta aqui, mas perdão se não for Betuel, mas quando o pai de Rebeca ali libera para casar-se com Isaac, de lá ele também abençoou. Nós temos que entender que os dois pais estão geograficamente longes. Não é um casamento de hoje onde você convida os pais, o pai está de um lado, o pai traz a filha que é a noiva, está pertinho, o pai do noivo está no outro lado do altar, testemunha. Não, eles estão geograficamente longes, muito longe. E aí, então, o Abraão daqui já deu a bênção e enviou Eliezer. Então, já está praticamente casado. O pai de lá deu a bênção, por isso enviou a filha, está praticamente casado. Então, quando o Isaac e Rebeca se encontram e vão para a tenda, há quem se escandalize. Ué, mas cadê o pastor, cadê o correno, o sacerdote, cadê alguém? Não, eles já se casaram. Nesse sentido, ambos os pais deram a bênção e eles entram para a tenda casados. Por isso é que eles pularam na tenda. Então, tem gente que não é se juntaram, se amigaram, amaziaram. Eles não eram amaziados, não. Porque você não vê uma cerimônia de casamento acontecendo, não quer dizer que eles eram amaziados. Quer dizer que os pais casaram com as bênçãos. Ok? Eles entram. É um casamento diferente. Você tem um casamento de Jacó, na qual Jacó trabalhou anos. Ele pagou o dote com trabalho, com suor. Ele trabalhou para o seu sogro Labão para dar esse dote. É um tipo de casamento também diferente. Só que até aqui, gente, o que é o detalhe? O casamento de Adão, o casamento de Isaac, o casamento de Jacó, nenhum desses é casamento judaico, porque não existia nação. O Judá é o filho do Jacó. Como é que eu vou dizer casamento judaico, sendo que o Judá não tinha nem nascido, o Judá não tinha nascido no casamento de Abraão, o Judá não tinha nascido no casamento de Isaac, o Judá só foi nascer depois do casamento de Jacó, nem no casamento, ou seja, então não existia casamento judaico, essa visão que temos hoje. Então, com isso, e para que eu não fale muito e atrapalhe você, professor, com a sua aula, é entendermos que nós não temos até então um casamento judaico pré-definido. A visão de casamento judaico que nós temos, ela se baseia numa série de referências. Casamento de Sansão, mas foi com uma mulher que não era judaica, judia. Ele saiu da terra lá de Israel e foi lá para a terra de Timná, junto aos filisteus. Então, uma mescla de casamento de Israel com casamento filisteu, 10 padrinhos, 10 madrinhas, algo diferente. O enigma foi dado durante as bodas, a festa, uma série de coisas, tá? Logo, para nós fecharmos isso aqui, nós temos que entender o seguinte: a visão de casamento judaico que nós temos na atualidade
ela vem de uma série de fatores que ocorreram ao longo do tempo. O mais próximo que nós teríamos de casamento judaico bíblico pautado no Novo Testamento é Caná da Galileia. E também o casamento de José e Maria, na qual Maria desposada de José, noiva de José. Então, com isso, eu resumiria o seguinte. Agora você entendeu onde eu quero chegar, professor? Eu acho que eu talvez consiga te ajudar. E se eu não te ajudar, peço perdão. Mas casamento judaico, você pode, a princípio, dividir em 3 fases, 3 estágios, 3 etapas. Fazendo isso, a sua aula vai ficar muito boa aí com os seus alunos. Primeira etapa do casamento judaico. Por quê? Por que eu estou dizendo 3 etapas? Porque nós temos que falar dessas 3 etapas, resumidamente, aí para os nossos alunos, e trazer um paralelo entre essas 3 etapas e o casamento com Cristo. Tá? A primeira etapa acontecia na casa da noiva, que era quando o pai, junto ao seu filho, na casa da noiva, junto aos pais da noiva, e testemunhas convidadas, faziam todos os trâmites iniciais. O noivado era oficializado ali. Um documento, Ketubá, era assinado com todas as cláusulas daquele casamento. Primeira etapa. Então a primeira etapa é isso. E aí o paralelismo com Cristo. Onde é que isso aconteceu em Cristo? Sempre que alguém se entrega e aceita Jesus como Salvador, é a fase inicial, é a primeira fase do noivado, do casamento judaico, representando o nosso casamento espiritual. Deus Pai, o dote dado, que é o sangue de Cristo, é o dote, é o valor, pelo sangue de Cristo fomos comprados, redimidos. Então, aceitar a Cristo é aceitar o contrato, é aceitar a Ketubá, é assinar a Ketubá, é aceitar o dote ali dado no casamento. Então, a primeira fase é essa. A primeira fase ocorre onde? Na casa da noiva. E aonde é a casa da noiva espiritualmente hoje? A terra. A terra não é a casa, embora eu já vou vigiar para falar isso aqui, tem gente que é muito espiritual demais, não vai me entender. Mas a terra, embora Deus a tenha criado, criou Deus o céu e terra, Gênesis 1:1, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra, ok? É ali o texto hebraico. Tá, mas a terra é a casa dos homens. Logo a casa da noiva, a casa da igreja. Então, o noivo ia à casa da noiva, junto ao seu pai, para oficializar, para dar início ao noivado. Cristo veio aqui do céu à terra para dar início, primeira fase. Então a primeira fase se deu aqui, na casa da noiva, a saber, a igreja. A segunda fase do casamento judaico. Eu não vou explicar todo o casamento judaico, porque tradições diferentes, cada um cria uma coisa, e eu estou sem tempo aqui, já são 32 minutos. Mas quer saber mais, a gente fala sobre isso, é só mandar um zap e a gente conversa. Mas você tem aqui a segunda fase. Qual é a segunda fase? Uma vez que o noivo saiu da casa da noiva, oficializou, voltou para casa, aquela fase em que o noivo está preparando o lugar para a noiva e a noiva sendo cuidada, preparada aqui para o encontro. Segunda fase. Que nós estamos inclusive vivendo a segunda fase. Então a primeira fase do noivado começou quando você aceitou Jesus. Quando eu aceitei Jesus como Salvador. Quando nós nos entregamos a Jesus, iniciou a primeira fase do noivado, que é aquela fase que acontece na casa da noiva, lá dentro da casa. Passamos para a segunda fase, que é quando o noivo na casa do pai e a noiva na sua casa, aguardando o momento. É a segunda fase. Cristo nos céus, nós aqui, embora ele esteja conosco até a consumação dos séculos, mas vou para o Pai. Ou seja, então ele foi para o Pai. E a terceira e última fase são as bodas do Cordeiro, que representam e são representadas, ou melhor dizendo, não representam não, são representadas pelo casamento oficializado. Uma vez passada a segunda fase, o noivo vinha, ia à casa da noiva, tomá-la para casar com ela, levava ela numa procissão, um grupo de pessoas iam junto, e ali entravam na rupá, aquela tenda, e ali consumavam o casamento. Essa é a terceira e última fase, a qual nós viveremos. Então, ou seja, você me entendeu? Primeira fase, casa da noiva, início do noivado. Aceitamos Jesus, começamos essa fase. Segunda fase, o noivo vai para casa, a noiva na sua casa, preparam toda a situação para o noivo retornar para casar. Estamos nessa fase. Terceira e última fase, consumação do casamento. O noivo vem de sua casa para buscar a noiva na casa dela e levar para a casa dele, para estar para sempre com ele e ali consumar o casamento. Aguardamos a terceira fase, que são as bodas do Cordeiro. Esse é o processo. Se você, professor, trabalhar essa visão com seus alunos aí, e é claro, colocar alguma cereja daqui, uma cereja dali, incrementar, colocar um chantilly aí, ok? Fica à vontade. Mas a base, a espinha dorsal para que você consiga trabalhar essa primeira parte, que é o primeiro tópico, é você dividir nessas três fases. Eu vou falar só mais uma vez. Primeira fase, casa da noiva. O noivo vem à casa dela para dar início. Jesus veio aqui para fazer isso. Segunda fase, cada um na sua casa, aguardando o momento em que o pai diz, vai,
Estamos nesse momento agora. Essa é a fase que estamos. Terceira e última fase, dada a voz de comando, o pai dá a ordem, o noivo vem buscar a noiva para casar-se com ela. É a terceira e última fase. E nós estamos aguardando. E essa fase ocorrerá quando? No arrebatamento da igreja vai acontecer. Se dará então essa terceira, derradeira e última fase, tá? É o que eu diria aí. Você pode aplicar isso muito bem aí, muito melhor que eu aqui, tá? Porque eu ainda tô nervoso, duas luzes ligadas aqui no meu rosto, uma em cima, uma câmera aqui com a tela acesa, uma tela ali que eu tô com a tela olhando para ler o slide e com medo de errar aqui, porque como eu não edito, qualquer erro que eu der aqui, que eu cometer aqui, vai sair, infelizmente. Vamos lá. Então, segundo tópico, né? Olha aí, segundo tópico. O amor do noivo e da noiva. Aqui eu também não terei tempo. São 35 minutos. Pode soar estranho, né? Agora ele começou a dar aula contando o tempo. Infelizmente eu estou tendo que fazer isso. Não gosto de fazer. Eu gosto de dar aula tranquilo. Light ali, leve, tranquilo. Só deixar fluir. Mas infelizmente a gente tem que ficar controlando agora o tempo. O amor do noivo e da noiva. Segundo tópico. Aqui, uma vez tendo explicado as fases que se darão no casamento, e eu já expliquei que eu não citei que é casamento judaico, porque para ter um casamento judaico, a gente tem que entender que quando é que se tornou judaica a coisa? Essa é a pergunta, né? Só virou judaico depois que Judá nasceu. Só virou judaico depois do cativeiro. Então, nós temos fases distintas de casamento. Então, a gente cata um versículo ali, mais uma coxa de retalhos. E aí, como hermeneuta, é bom tomar cuidado. Nem tudo dá para chamar. Não chama o casamento de Abraão de casamento judaico. Não chama o casamento de Adão de casamento judaico. Não chama o casamento de Isaac de casamento judaico, que você pode cometer um erro aí. Um anacronismo terrível, tá? Cuidado. Nada disso é casamento judaico. Casamento judaico passou com o tempo depois. Você pode chamar Caná de casamento judaico, sim. Mas lá para trás, não. O amor do noivo e da noiva. Vamos lá? Vamos entender isso aqui? O amor do noivo. Olha que imagem legal, né? Interessante. Vamos lá. Características do amor do noivo. Aí nós temos aqui, para você, professor, você vai simplesmente ler essas características e citá-las usando a referência ou não, caso você queira. Primeiro, sacrificial. Por quê? Porque ele se entregou. E aí Paulo cita exemplo, né? O marido amar a igreja como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Se deu, se entregou por ela, por isso sacrificial. E aqui você continua esse processo. Incondicional, porque não foi exigida nenhuma condição por isso, pela graça, pelo amor. Intenso, porque ele se deu por completo. Robusto, porque é um amor forte. Crescente, porque à medida que o tempo passa só aumenta. E edificante, porque somos abençoados com isso. Provedor, porque tudo que nós precisamos como igreja, nós temos em Cristo, de Cristo, o nosso noivo nos dá tudo isso, tá? E purificador, ok? Que somos santificados à medida que o tempo passa nesse relacionamento que temos com Cristo. Interessante. E aqui é interessante falar sobre noivo, tá, gente? Jesus, ele é o nosso noivo, e Jesus só é o nosso noivo, falando de forma, eu diria, geral, tá? Não individual. Jesus é o meu noivo. Não, Jesus é o noivo da igreja. Isso é interessante, ok? Vamos lá. Eterno. E outra hora talvez eu explique isso aqui. Eterno. O senhor está dizendo, professor, que o senhor não é noivo de... É a forma que a gente usa o termo, tá? E aí, vou deixar a curiosidade no ar e você fica à vontade para me perguntar por que eu estou citando isso. Ok? Existe coletividade e individualidade. Noivo da igreja, coletivo. Isso é interessante. E tem um noivo do individual. Vamos falar sobre isso. Eterno, tá? Porque não tem fim. A mesma coisa você faz no segundo subtópico. 2.2. Características do amor da noiva. Quais são as características do amor da noiva? E aqui eu já peguei parte da lição de professor. Santo e puro, porque ela não se conforma com os padrões mundanos. E eu cortei uma parte. Engrandecedor. Aqui é simples, tá? O que eu diria daqui? Por que eu não estou dando aquela explicação aqui? Caberia uma explicação aqui? Até caberia. Mas é bom lembrarmos que lá no início, eu vou colocar tudo aqui, Pacífico. Essa é uma parte onde você lê o título e já tem uma frase que segue explicando. Então fica mais fácil. Lendo aqui, ou seja, eu leio o santo e puro, mas já nos é explicado na lição por que é santo e puro. E aí é interessante. O que você tem que fazer é isso. E aqui, professor, eu lhe aconselho a ganhar tempo, para que você não fique preso no 2.1 e 2.2, não que o conteúdo não seja bom, nem eficaz, toda a revista é boa, toda. Mas o nosso foco ainda é bodas do Cordeiro, e para dizer a verdade, ainda não chegamos lá. Percebeu que esse é o X dessa lição? Essa lição ela tem um título, As Bodas do Cordeiro, mas
ela usa muito pouco conteúdo para tratar o que são as bodas do Cordeiro. E a culpa é da revista, da editora, de que não, é porque é realmente um assunto que nós não temos tanta coisa assim. Apocalipse 19, 7 ao 10, ok, mas é um conteúdo bem, eu diria, pouco. Então, muitas das coisas que ocorrerão nas bodas do Cordeiro são para nós ainda um mistério, e temos que reconhecer isso. A gente usa parábolas para poder entender ali, entender aqui, entender lá, mas acaba mais no campo da conjectura do que no texto propriamente dito. O que o texto realmente é para nós uma incógnita, um mistério. Características do amor da noiva. Então nós vimos o amor do noivo, características desse amor, que é o amor de Cristo para conosco, e aí você aplica depois as características do amor da noiva, a saber que a igreja deve ter com Cristo, ou seja, que é interessante. Logo a gente chega, enfim, no conteúdo. Terceiro tópico, a grande festa das bodas. Vamos lá, falar um pouquinho sobre isso? E aí, caminhando já para finalizar a lição, a grande festa das bodas. Olha aí, que maravilha, o casamento de Cristo na igreja, uma festa linda, tremenda, gloriosa e abençoada. Meu subtópico, onde tudo acontecerá. Aqui o que nós temos é o conteúdo que vai tratar o local desse casamento. A festa das bodas do Cordeiro acontecerá na Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, exatamente na sala do trono de Deus, onde resplandece a luz perpétua e divinal que o noivo dará à sua noiva. Gente, confesso a vocês que eis aí um tema interessante e até complexo, difícil, porque a revista, o comentarista, ele é enfático em dizer, o que nós sabemos é que as bodas se darão no céu, tá? Essa visão de sala do trono geralmente se baseia muito em Cantares 2. Se utiliza muito Cantares 2 para fazer uma alusão do local aí das bodas, né? Jerusalém Celestial, sala do trono, é interessante, tá? Então, aqui o foco é só entender que, numa sequência bíblica e lógica, Cristo vem, as nuvens, nos chama, logo nos arrebata, mortos ressuscitando para estar com ele, vivos encontrando os mortos, tendo os seus corpos glorificados, 1 Coríntios 15, esse encontro ocorre, desse encontro partiremos nós, a igreja, para o tribunal de Cristo, o Bema. No tribunal, obras serão julgadas, após tal julgamento, vamos para a sala do trono e ali dá-se início às bodas do Cordeiro. Logo, as bodas do Cordeiro se darão nos céus, ok? Esse é o detalhe mais específico que você pode ter. Logo, entendemos sala do trono, sala do banquete, como alguns costumam dizer, pautados em Cantares. Sala do trono, sala do banquete, na presença de Deus. Então, tudo acontecerá, ocorrerá lá, diante de Deus. 3.2, vestimenta adequada. A veste nupcial será o traje de todos os participantes escolhidos e convidados para o grande casamento. Essas foram lavadas e alvejadas pelo sangue do Cordeiro. O vestido da noiva são os atos de justiça, representados como linho fino, puro e resplandecente. Como na parábola do grande rei que celebra as bodas do seu filho. Aqueles que não estiverem devidamente trajados, seguindo as exigências do evento, serão reconhecidos, confrontados e punidos. Aqui há 2 pontos interessantes. Um deles é o fato de que, com a revista em mãos aqui, vamos lá, tem a referência bíblica aqui na revista, né? Regozijemo-nos, Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, ok? E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. O ponto claro é entender o seguinte, devemos analisar e levar o linho fino, puro, literalmente. O linho, tecido terrestre, é o mesmo linho, tecido celestial. Logo entendemos que aqui não se trata de uma coisa física, tá? Porque essa é a pergunta. João está trabalhando que é o seguinte, a roupa preparada, ornamentada, a roupa para um noivo, o detalhe está na roupa em si, ou está na santidade, na pureza em si, no que representa. Logo, entendemos que a representatividade, representação é quem vai trabalhar melhor esse ponto, tá? Isso fala da pureza, da santidade, isso fala da graça, isso fala da bênção. Um detalhe que eu diria é o seguinte, a parábola do grande rei, né, que ali celebrou as bodas do filho. Essa parábola, ela é uma alusão inteira às bodas? O que está nessa parábola é o que vai estar nas bodas?
Haverá alguém nas bodas do Cordeiro com uma veste que não era para estar e ali naquele momento vai ser arrancado, tirado? Gente, são perguntas a se fazer. Tente imaginar a cena, uma vez que nas bodas do Cordeiro estarão lá os salvos, haverá a possibilidade de estar alguém nessa festa das bodas do Cordeiro que esteja com, ou que não esteja com as vestes nupciais? Quem será o infiltrado ou infiltrada? É uma pergunta a se fazer. Então, logo entendemos que nem toda a parábola do grande rei, né, das bodas ali do filho, a parábola de Mateus 22, nem toda ela está ligada às bodas do Cordeiro. Parte dela sim, mas nem toda ela não. Porque a parábola do grande rei é uma parábola que alude a, eu diria, as bodas. Do que Jesus está falando nessa parábola? Então, eu vejo uma dificuldade em se fazer uma aplicação completa dessa parábola para as bodas do Cordeiro. Essa parte de ter alguém com uma veste que não está devidamente trajado, não estar devidamente trajado nas bodas do Cordeiro, é um detalhe a se pensar logo. Então, professor, cuidado para que você, ao navegar para esse mar, ao tratar esse tema, não encontre dificuldade para lidar com ele. Não dá para dizer que toda a parábola do grande rei que celebrou as bodas do filho, que toda ela seja aplicável às bodas do Cordeiro, tá? Gera aí uma certa dificuldade para se entender isso. Gera-se até uma confusão na hora de se aplicar. A aplicação dessa parábola em relação a a Apocalipse 19, verso 7 ao 9 ou 10, que é as bodas do Cordeiro, há uma complexidade. Então, cuidado na hora de você aplicar. A referência está aí, mas cuidado com a aplicação. Que detalhes dessa parábola podem ser entendidos, compreendidos como fazendo alusão às bodas do Cordeiro, ok? Então, cuidado com essa aplicação. 3.3. Convidados especiais. Estarão presentes nesse casamento o Pai, o Espírito Santo e todos os seres criados que habitam os céus. Então, a gente vê aí, pautado aqui na revista, convidados. O Pai, ou seja, Deus o Pai, na qual Cristo estará apresentando sua noiva, a igreja. O Espírito Santo, que é aquele quem preparou a noiva para essa ocasião. Então, o casamento é com Cristo. Cristo é o noivo, mas o Pai é aquele a quem dá início ao processo do casamento, logo o preço a ser pago do dote, que é o sangue de Cristo. E o Espírito Santo é quem, ao longo de todo esse tempo, tem preparado a igreja para esse encontro. É o amigo do noivo, é aquele que estará lá preparando a igreja para esse encontro. E João, inclusive, usou esse processo no capítulo 3 de seu evangelho, João 3, onde João Batista se refere como um amigo do noivo e não como um noivo propriamente dito. Leia isso lá, João 3, é interessante. E aí nós temos o quê? Por fim, dentre os convidados, os anjos. Todos os seres criados que habitam os céus, entendemos ser os anjos em todas as suas hierarquias e posições lá estarão presentes. Tá? Os anjos de Deus estarão presentes aí para essa ocasião, para esse casamento. Conjuntamente com a igreja triunfante, que é a noiva, e os santos do Antigo Testamento, que estarão ali presentes. E surge aquela pergunta, os santos do Antigo Testamento fazem parte da igreja, são a noiva? Cristo, os santos... É um outro assunto a se falar, outro detalhe a se entender também. Então há quem entenda que os santos do Antigo Testamento não farão parte da igreja. Ok? Então eles estarão lá, salvos, mas não como igreja noiva. É um detalhe também muito interessante a se trabalhar aí. Tempo só não tenho eu para tal. Por fim, nós temos 3.4. É tempo de cantar e regozijar. Nas bodas do Cordeiro haverá grande alegria, celebração, júbilo, regozijo e felicidade. Então, uma festa, um ambiente de alegria, de paz, tranquilidade e bênção, tá? Festejo. Ao som de instrumentos preparados exclusivamente para este fim. Em meio a cânticos e louvores estarão o noivo e a noiva. E aí surge aquela pergunta, né? Instrumentos musicais no céu, anjos tocarão lira, harpa, ou Deus criará ou já criara instrumentos musicais para ser tocado no céu. A adoração será a capela no céu, ou a adoração no céu será um base de instrumentos no céu. E aí vem toda aquela história de Lúcifer ser regente, coisa que não convém. Mas outro detalhe, por que eu estou citando esses temas tão polêmicos? Você já percebeu? E você sabe que eu não sou polêmico. Mas esta é uma lição que dá a alguns alunos a margem para tratar tais assuntos. Por isso, professor, toda essa polêmica que eu coloquei, às vezes até com um certo tom de sarcasmo, já peço perdão por isso, mas isso pode se tornar o posicionamento de algumas pessoas na aula. Então, prepare-se para esses detalhes. Instrumento musical no céu, que instrumento?
Quais as referências que me mostram instrumentos sendo tocados no céu? Talvez ninguém toque nesse assunto. Olha que coisa interessante, olha aí, o trocadilho, toque nesse assunto. Mas, ainda assim, é bom que a gente pare para pensar nessas questões, tá? Instrumentos musicais sendo preparados no céu. Há referências de anjos tocando instrumentos. Que tipo de música é entoada? A referência sobre louvor, adoração. Todo o Apocalipse fala disso. Anjo louvando, adorando, exaltando, louvando, adorando, exaltando. Anjo com trombeta, anjo com uma série de coisas, taças. Agora, anjos. Seriam, então, os instrumentos, a trombeta são os instrumentos, é isso? E se o seu aluno tiver a linha judaica, ele vai dizer que instrumentos são chifres de animais. A trombeta ali pode ser entendida como chofar, anjo tocando chofar. É muito detalhe que é bom falar e pensar. Então, os únicos instrumentos que você talvez encontre aí no Apocalipse são trombetas, trombetas soando, mas trombetas sendo tocadas como adoração ou toques para juízo. Olha aí. Por fim, nós temos o seguinte. Conclusão. Tá aí. Concluindo a aula. Gente, espero ter ajudado. Uma aula, como eu disse no início, difícil, complicada, porque nós não temos tanta coisa assim para dizer, e talvez tenha um detalhe que é bom também, focar no fato de que vamos comer lá no céu, é uma ceia, vai ter comida. Que comida é essa que vai comer no céu? Esse é um assunto que é bom a gente trabalhar também. Então deixo aí meu contato, caso queira fazê-lo. A gente pode estar falando, dúvidas podem ter sido tiradas aí, mas caso fique a dúvida sobre comer ou não no céu, o que eu diria a princípio é, Jesus disse na hora da ceia, guarde isso aqui enquanto eu fecho a minha aula, na ceia, que ele não provaria do fruto da vide até aquele dia, logo até aquele dia, dá a entender que na casa de meu pai. Então parece-nos que no céu sim haverá alimentação, porque Jesus falou sobre fruto da vide no céu, então tem videira no céu. Como é que é isso? Amém? Então Deus nos abençoe, Deus dê a vocês uma ótima e excelente aula, espero ter ajudado, se não, peço perdão, mas estamos aqui para isso, pensar e repensar possíveis perguntas que os alunos fariam, que poderiam talvez te colocar, professor, numa saia justa, mas você já vai preparado aí para essa lição. Deus abençoe a todos, querendo contactar, está aí nos contatos, ligue quando quiser, envie um áudio aí para a gente, envie uma mensagem, querendo convidar-nos a estar com vocês em vossas igrejas, será um prazer, tá? Em qualquer lugar aí do planeta Terra onde vocês nos convidar, nós, é claro, dando para ir, a gente vai em nome de Jesus, com todo o prazer do mundo, minha família e eu, porque já falei isso aqui, está virando jargão, né? Pregador que anda sozinho, não estou generalizando, mas dificilmente você não vê um escândalo com um pregador que anda sozinho, ou uma família destruída desse pregador. Deus abençoe a todos vocês, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, amém.